Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tarcísio Coelho e nós estamos em mais um episódio do podcast A Questão de Deus. Estamos aqui, né, primeiramente com o meu parceiro aqui, o Leonardo, né, Léo? Exatamente. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Tarcísio. Maravilha, e nós estamos aqui também com o Everson, nosso teólogo aqui, né, que ele já participou do primeiro episódio, e hoje, né, a gente vai perguntar mais coisas em relação a um tema muito importante que a gente está vivenciando essa temática agora, que é a temática do Natal. A gente está no final do ano, né, praticamente já uma semana do Natal, né, Léo? Graças a Deus. E nós vamos falar realmente a respeito do nascimento de Jesus. Então, assim, é um tema bem recorrente, é um tema que, como a gente estava comentando um pouco agora no começo, né, no esquenta, né, digamos assim, dá bastante pano para manga, né, Léo? Bastante, viu? É um tema que, na verdade, eu acho que acaba intrigando todo mundo, porque tem tantas coisas que orbitam ao entorno do nascimento de Jesus, né? O próprio Natal moderno, né, vou chamar dessa forma, também é uma criação baseada na natividade, né? Então é isso aí, nós estamos aqui para bater um papo sobre o Natal e o nascimento, que é o nascimento de Jesus, né? Com certeza. Exatamente. Posso fazer a primeira pergunta, então? Por favor. Olha só, quero perguntar então para o Everson. A gente sabe, né, que teve há mais de 2000 anos, né, o nascimento de Jesus. E antes disso ocorrer, no caso, né, queria que você falasse um pouco, né, dos profetas, né, ele já foi anunciado há um bom tempo antes de ter a anunciação, digamos assim, do anjo para Maria, né? Então a gente vai fazer por partes, né? Mas antes disso ainda eu quero voltar um pouco, vou roubar um pouco a questão do Léo, acho que ele já tinha comentado dessa pergunta. Olha, eu vou fazer uma outra pergunta então antes de você roubar. Ótimo. Roubar é pecado. Roubar é questão. Exatamente. Aqueles que pegam a pergunta no ar, né? Já que deu a oportunidade, eu vou lançar, né? Aqueles assim, manda ver, já vou pegar. Ver. O importante é a resposta. É a resposta. Exatamente. Então, como que você enxerga essa questão? Porque Jesus, né? Ele faz parte da Trindade e Deus Todo-Poderoso já iniciou também, já sempre não existia, né? Ele sempre é Deus, no caso, né? Desde sempre. Então, como que você enxerga essa questão? Se é isso mesmo, então, como é que foi esse início de tudo, né? É difícil até perguntar, né? Oi, Léo. Oi, Tarcísio. É uma alegria estar com vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. É um privilégio estar nesse canal aí falando com você, que nos assiste aí também. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, Amém. Essa questão do Natal é uma questão maravilhosa, né? Eu assim, sou suspeito de falar do Natal, porque me remete à minha infância, né? E Papai Noel, luzes, árvore de Natal, presentes, né? Então isso acho que mexe com as emoções da gente e traz uma série de recordações, né? Quando se fala do nascimento de Jesus verdadeiramente, né? Não tem muito a ver com todas essas questões que a gente coloca do Natal moderno, né? Com árvores, com luzes e tal, um pouco diferente. Mas, a bem da verdade, a pessoa de Cristo nascendo na terra, ou vindo ao mundo, ela já é profetizada nas Escrituras, já em Gênesis, né? Porque assim que acontece o pecado original, né? O pecado de Adão e Eva, né? Então há uma promessa de Deus ali para Eva, e é interessante, viu, Tarcísio, Léo, porque naquela promessa em Gênesis, Deus diz assim para a mulher: da tua semente virá um que pisará a cabeça da serpente. Agora, nós sabemos que não é a mulher que tem a semente, quem tem a semente é o homem, né? Mas ali já estava uma profecia do nascimento virginal de Cristo, ou seja, que Cristo não teria a participação masculina no seu nascimento. Então, Cristo vem, quer dizer, lá em Gênesis nós já temos a profecia de que Cristo viria para pisar a cabeça da serpente. Ela vai te ferir o calcanhar na cruz do Calvário, quando a
serpente fere o calcanhar de Cristo, mas ao mesmo tempo Cristo ele pisaria a cabeça, ou seja, esse pisar a cabeça significa obter vitória, significa derrotar o seu inimigo. Você pisa a cabeça do inimigo quando você o derrota. Então, já em Gênesis, nós temos, no começo de tudo, né, nós já temos a profecia da vinda de Cristo ao mundo. Depois nós vamos ter lá, por exemplo, em Gênesis, quase chegando no final, nós temos a profecia de Jacó que dá aos seus filhos, né? E ele vai falar de Judá, né? E o cetro não se apartará de Judá. É uma das profecias antes de Jacó morrer, ele faz uma profecia a todos os seus filhos, né? E Jesus vem da linhagem de Judá, que era um dos filhos de Jacó, ou Israel, né? Então Jesus vem da linhagem de Judá e ele faz já a profecia de que o cetro não se apartaria da linhagem de Judá, porque o cetro representa o reinado, representa a realeza. Cristo é rei eterno, né? Então a partir daí você tem uma série de colocações sobre Cristo na história, em metáforas de Cristo, representações de Cristo na história de Israel, a própria serpente que é levantada no deserto, né, por Moisés. E Jesus vai falar, aquela serpente lá era uma representação da minha pessoa, porque assim como a serpente... exato. É interessante isso aí, Léo, porque no deserto, o que acontece? Os israelitas murmuraram contra Deus, e aí Deus enviou serpentes para picar os israelitas e matá-los no deserto, como punição por causa do seu pecado. E aí o povo começou a clamar a Deus, porque começou a vir um monte de serpente, começou a morrer muita gente, eles clamaram, e Deus deu uma orientação a Moisés: você faz uma serpente de metal e coloca ela numa haste, coloca no alto, e todo mundo que for picado por uma serpente, olha para a haste. Quando olhar para a serpente de metal, o efeito vai se anular do veneno, você não vai morrer. E essa era uma figura, uma representação de Cristo, porque Jesus foi levantado na cruz do Calvário. Ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. O próprio Jesus faz referência a essa serpente. Então, ele era representado ali naquele momento pela serpente. O veneno é uma representação do pecado, que produz a morte. Agora, todo aquele, nós que fomos picados pela semente do mal, ou pela serpente do mal, e temos inoculado em nós o veneno que produz a morte, quando olhamos para Cristo, ou seja, aquela serpente de metal no deserto era a única salvação, não havia antídoto. Se alguém fosse picado, podia fazer torniquete, podia fazer cirurgia, podia fazer o que quisesse, que iria morrer. A única esperança de alguém picado pela serpente era olhar para a serpente de metal. Ele era o único caminho para a cura. Isso representava Cristo, que é o único caminho para a salvação. Quer dizer, não há salvação para o veneno do pecado no ser humano, a não ser Cristo. Mas já que você entrou nessa história, essa representação da serpente de metal, ela é uma representação de Cristo, uma anunciação, ou era de fato já a presença de Jesus, e de certa forma, obviamente que não era Jesus ali, mas eu acho que já vai entrando de fato aí nesse... Eu não sei se ficou claro a minha pergunta, mas o que eu quero dizer é assim, de alguma maneira, Jesus já estava ali? Jesus estava, sempre esteve, né? Porque ele é o Criador. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é a palavra criadora, que estava desde o início, né? E você tem várias aparições celestiais no meio do povo de Israel, que algumas delas a gente atribui como Melquisedeque, pode ser um personagem, mas pode ser também uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então Cristo pelo nome de Melquisedeque. Porque Melquisedeque é um ser misterioso. Ele é apresentado, ele aparece para Abraão, portanto anterior a Moisés, quando ainda não havia o sacerdócio levítico. E Melquisedeque é apresentado no Gênesis como sacerdote do Deus Altíssimo. Da onde vem esse sacerdote do Deus Altíssimo? Sendo que não existia. Não existia nem a lei, não existia ainda o sistema sacerdotal estabelecido, que ele vai ser estabelecido com Moisés, muito tempo depois de Abraão. Então, assim, ali a gente acha que pode ser ou uma representação ou o próprio Cristo aparecendo. No caso da serpente,
era apenas uma serpente de metal. Porém, a presença de Cristo não estava na serpente, mas estava no meio do povo, curando o povo e livrando o povo da morte. Porque é isso que Jesus vem fazer. Ele vem ao mundo para livrar o ser humano da morte. Não simplesmente da morte física, mas da morte espiritual, que é a pior morte que existe. A morte física é uma morte que todo mundo vai passar por ela, mas ela não é o estágio final da vida de um ser humano. A morte espiritual, sim, é o estágio final da vida de um ser humano. Então Jesus vem libertar a gente. Quem crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. Quer dizer, você não vai passar pela morte eterna, você vai viver eternamente. Então ali havia uma representação. Agora, mais para frente, o que acontece? Aquela serpente, que era uma representação, que era um objeto de metal, que em si não tinha poder, mas que o Cristo que estava por trás de toda aquela realidade que estava acontecendo, o Deus eterno que estava por detrás daquilo, estava fazendo aqueles milagres. Essa serpente, ela é preservada pelo povo de Israel. Lá na frente, você vai descobrir depois que o povo de Israel acabou, na sua ignorância, acabou adorando a serpente de metal, que eles chamavam ela de Neustã. Essa serpente de metal foi chamada de Neustã, ela foi guardada e ela se transformou num objeto de idolatria lá na frente. Então teve um dos reis que acabou destruindo aquela Neustã, acabou com ela. Por quê? Porque o povo de Israel estava utilizando aquilo que outrora foi bênção, eles estavam utilizando agora de forma errada, como uma idolatria no meio de Israel. Então Cristo está perpassado por todas as escrituras, não só no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e por toda a Bíblia você vai ver Cristo. Agora, quando vai chegando nos profetas, a gente diz assim, né, que nós temos profetas maiores e profetas menores, né? Maiores e menores não é pela condição do profeta, mas pela quantidade que ele escreveu de material. Então você tem o profeta Isaías, que é considerado o profeta maior, né? Na Bíblia, o profeta Isaías, principalmente no capítulo 53 e alguns capítulos, vai falar muito sobre Cristo, vai falar sobre o servo sofredor, vai falar sobre o Messias que virá e vai profetizar, inclusive, até da forma como Cristo morreria. Nós temos o profeta Miqueias, que já é o profeta menor lá na frente, ele vai falar, inclusive, do nascimento de Jesus, onde Cristo nasceria, né? Onde Cristo nasceria. Então, você tem Cristo espalhado por toda a Escritura. Isso a gente pode inferir, então, que ele pré-existe assim como Deus. Sim. O Cristo, nós temos aí o Cristo eterno, que é o Filho de Deus, que é o Deus eterno, que é um dos componentes da chamada Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa Trindade, ela é eterna. Ou seja, ela é eterna de uma forma diferente de nós. Nós somos eternos como seres criados. A partir do momento que fomos criados, nós eternamente viveremos. Então quer dizer, nós, como criaturas, temos um início, um princípio, não temos um fim. A Trindade, ela não tem início e nem fim. Então ela sempre existiu. Né? Isso aí é difícil para a gente compreender, obviamente, praticamente impossível da mente humana compreender, porque a gente sempre trabalha com comparações na nossa mente. E a gente não tem nada aqui que nunca teve um início, que sempre existiu. Né? Então, a Trindade, nós cremos pela fé, ela sempre existiu. Então, Cristo sempre existiu. Sempre existiu no seu estado eterno. Agora, o Cristo humano, ele vai surgir quando? Ele vai surgir a partir do momento, quando ele nasce em Belém. Então, o Cristo humano é o mesmo Cristo, só que agora numa condição humana. Paulo vai dizer em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo e veio como homem. Então, o Cristo como homem humano, em estado humano, ele tem um início. Entendi. Então, só para compreender essas diferenças. Nós temos Deus que nunca esteve humano. Exato. Né? Deus Pai. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo que sempre esteve na condição... Em espírito. E aí a gente tem Jesus que tem dois momentos, digamos assim. Exato. Porque nós temos assim, né, que uma das características da divindade é a sua imutabilidade. Ou seja, Deus é sempre o mesmo, ele nunca muda. Porém, a história da humanidade e o pecado da humanidade causa uma modificação na eternidade da Trindade.
Isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Porque você tem um Deus que é imutável, que ele nunca mudou na história, um Cristo que é Deus e que por isso é imutável, mas que no momento da história ele mudou. Mudou como? Ele mudou em forma. Ele mudou, ele era Deus e continua sendo Deus. Mas aí ele veio e se tornou homem, coisa que o Pai não se tornou, nem o Espírito Santo se tornou, continuaram Espírito. O próprio Jesus disse que Deus é Espírito. Então, Deus é Espírito, Pai e o Espírito Santo. E o Filho também era Espírito, mas agora em um momento da história, então tem um marco na história da Trindade de sua imutabilidade que de repente muda. Muda na sua forma, não muda na sua essência de Deus, mas muda na sua forma. Ele deixa de ser Espírito simplesmente e ele passa a ser carne por amor a nós. E o Jesus de hoje, então, é carne. É carne. Ele ressuscita, e quando ele ressuscita em corpo, carne. Nós temos a palavra carne, né? Ela tem várias conotações na Bíblia. Quando se fala carne, às vezes está falando de corpo físico. E às vezes quando se fala carne, está falando de pecado. Então Cristo não é carne no sentido de pecado. Eu sou carnal, pecador e tal. Não é essa forma. Ele é carne no sentido de corpo. Cristo nunca pecou. Então ele veio em corpo, carne, veio na terra com osso, carne e todo, como nós, e aí ele morreu e ele ressuscitou em corpo. Tanto é que ele fala para Tomé, olha, coloca a tua mão aqui, veja que eu não sou espírito, eu sou corpo, tem alguma coisa para comer, ele come. Então ele mostra que ele ressuscitou em corpo. E Paulo diz que nós vamos ser semelhantes a ele. Assim como Cristo ressuscitou, ele é a primícia, ele é o primeiro, nós vamos atrás dele. Ele é o primeiro ressuscitado num corpo glorioso para nunca mais morrer. Um corpo que pode ser apalpável, que pode comer, mas que desaparece, aparece, que não perece, que não se destrói. Como Paulo diz, aquilo que é perecível vai se transformar, vai se tornar imperecível. Aquilo que é destrutível vai se tornar indestrutível. Então o corpo de Cristo é um corpo glorioso, não é uma fumaça, é um corpo mesmo, que pode ser apalpado, mas que ele transcende as nossas limitações físicas. Ele aparece, desaparece, vai para lá, vai para cá. Então, esse Cristo, ele inaugura uma nova raça, por isso ele é chamado de primogênito. Primogênito é primeiro. Primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. E a partir dele, então, a igreja vai ressuscitar no mesmo corpo para nunca mais morrer. Que interessante, maravilhoso, né? Esse pensamento em relação o Jesus Espírito, Jesus Corpo e essa transformação temporal me leva a também um outro questionamento, Everson. Eu fico pensando, maravilha, né? Maria recebeu o anjo e, portanto, recebeu a graça de conceber de maneira especial, vou chamar assim, né? Porque ter a criança sem a ação masculina ali, né? Pelo menos terrena, né? Já é algo diferenciado. Sim. O que nós podemos observar pelos seus estudos em relação à geração de Cristo mesmo no útero? Foi uma geração normal, assim, tipo, vamos imaginar, Deus plantou ali, vou usar esse termo, não sei se é correto, me corrija se eu estiver errado, mas Deus plantou em Maria essa semente de Jesus. Certo. E aí ele evolui ali naturalmente como nós? Exato. Então, assim, é claro que isso acaba sendo um mistério para nós, né? A Bíblia não especifica muito claramente as circunstâncias em que isso aconteceu. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou a Cristo em Maria. Esse Espírito Santo vai descer sobre ti. Ela fala, como é que eu posso ter, né, um filho se eu não conheço homem? Conhecer é uma palavra, é um eufemismo para ato sexual. Se eu não conheço homem algum. E aí eles o Espírito de Deus descerá sobre você. Então, assim, o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou nela o filho. Ele não teve a participação masculina. Ou seja, ele é um homem natural, é um homem de corpo, carne como nós, é um ser humano como nós, sujeito a todas as tentações, sujeito a todas as fragilidades. Como ele podia ficar doente. Podia ficar doente, sujeito a qualquer coisa. Mas como Deus, também ele era homem e Deus. Ele tinha a ação do Espírito Santo nele plena. Então, o texto bíblico não diz nenhuma vez que ele ficou doente.
Né? Mas por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma comunhão tão profunda, quer dizer, ao mesmo tempo que ele era homem, ele tinha comunhão tão profunda. Ele era livre de pecado, livre então. Livre de pecado. E o pecado, né, se dissermos que o pecado é que produz a doença, então ele não podia ficar doente. Mas como ser humano, ele era frágil como ser humano. Quer dizer, se você pegasse, de repente, uma faca, cortasse o braço dele, Ia sangrar. Ia sangrar, ia inflamar ou qualquer coisa desse tipo. Porque ele era ser humano. Tanto é que ele foi ferido na cruz e até morreu. Então, tem um texto na Bíblia que diz assim, que a Deus agradou enfermá-lo, enfermou ele na cruz. Quer dizer, ele se tornou enfermo na cruz. Pela primeira vez na história da Trindade, aquele que jamais sofreu qualquer tipo de enfermidade foi enfermado na cruz por nós. Então você tem ali a ação do Espírito Santo gerando Cristo. Ele não tem a participação masculina, ele não carrega o pecado original que todos nós carregamos por ser filho de Adão, por isso ele não era filho de Adão. Filho de Adão somos nós, que viemos da linhagem de Adão. E é por isso que em Cristo, Cristo é chamado por Paulo de segundo Adão. Ou seja, ele vem, o primeiro Adão vem para dar início ao cosmos. Todos são filhos de Adão. Mas essa raça, Adão mergulhou no pecado com o seu pecado. Com a sua decisão. Ele tomou a decisão de pecar. Tomou a decisão de pecar e mergulhou a raça no pecado. Porque o pai representa toda a família. Um pai, no conceito do Oriente Médio, representa toda a família. Por isso que, se eles iam punir o pai, eles matavam a família inteira. Porque senão o pai continuava, na consciência deles, o pai continuava vivo nos lombos do filho. Então precisava ser morto toda a família. Russell Shedd escreve um livro maravilhoso, que é o tema do doutorado dele, se não me engano, é Solidariedade da Raça. Né? Então ele fala sobre isso. Então é interessante olhar que em Adão, todos estávamos em Adão. Quando Adão mergulhou no pecado, ele arrastou a raça com ele. E aí o que acontece? Cristo vem como segundo Adão. Adão, como que Adão é formado? Adão é formado do pó da terra. Adão não foi formado de sêmen humano, porque não existia nenhum primeiro. Então Adão é o primeiro. Ele é o ser humano, mas ele é formado de uma forma especial, porque ele vai dar origem aos outros. É a mesma coisa Jesus. Ele é um ser humano, mas ele não vem da união de um óvulo com espermatozoide e tal, porque ele é o segundo Adão, ou seja, ele é criado, assim como o primeiro Adão foi criado sobrenaturalmente, o segundo Adão também foi criado sobrenaturalmente como homem. Então, esse segundo Adão, ele vem, assim como o primeiro Adão originou a raça, o segundo Adão, que é Jesus, originou outra raça. Porque a raça de Adão está condenada. Ninguém vai ao céu ou ao inferno por pecados individuais que cometa. É claro que os nossos pecados individuais, um ou outro pecado que você cometa, sempre é um resultado do pecado original, que é a separação de Deus. As pessoas, elas vão ao céu ou ao inferno dependendo. Se elas estão no primeiro Adão, o primeiro Adão está condenando. Se elas estão no primeiro Adão, elas estão condenadas ao inferno. Ou seja, se ela não aceitou Jesus... Se ela não tem Cristo, se ela não passou para outra geração, por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criação. A palavra no grego é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, em Cristo nós temos uma nova criação. Deus afundou e destruiu a criação, assim como aconteceu com Noé, onde Deus afundou o mundo em água. Em Cristo, Deus destruiu a antiga criação e criou uma nova criação. Se você faz parte da antiga criação, está condenado. Se você faz parte da nova criação, você está salvo. Legal, olha só, tenho aqui algumas perguntas, né? É legal que fica bem dinâmico e a gente vai trazendo também, não tem um roteiro propriamente dito, né, para quem está em casa. E as ideias vão aparecendo. E aqui é tudo assim, no improvisácio. No improviso, no ao vivo. É para ser mesmo, né? Uma questão que a gente está debatendo. Uma mesa, né, de café, né? Uma mesa de café. Não fazendo as próximas com café, né? Exato. Com certeza. O café sempre cabe bem, né? Cabe. Olha só, eu gostei muito dessa interação e todo esse assunto bem denso. Acho que a gente podia fazer vários deles, inclusive, porque é um assunto que não é interminável, né? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui também um pouco a respeito de como foi anunciado o nascimento de Jesus e também para Maria, no caso, né? Mas também teve impactos políticos, né? Teve outras questões também que envolveram toda a sociedade que morava naquela área, naquela região. Queria que você falasse um pouco, Everson, também, como é que foi
percepção, porque vieram os reis de outros lugares, teve toda uma anunciação, de certa forma, também nisso Exato. daí, né? Como é que você poderia simplificar isso para nós também? Porque a gente vê muitos elementos, né? A gente vê, o pessoal monta o presépio, tem gente que, né, tem toda essa conotação também, que a gente vê até os dias de hoje. Como que você poderia explicar isso pra gente? Ok. Bom, com todo carinho pelos presépios, que eu fui criado vendo presépios para tudo quanto é lugar, né? Eu acho que o presépio tem o seu lugar na representação, mas o presépio tem um erro de cenário, né? Na realidade, assim, quando os reis magos chegam até Jesus, ele não está na manjedoura. Quem encontra Jesus na manjedoura são os pastores que estão pastoreando. Se você olhar os evangelhos, você vai descobrir que eles dizem assim, que os reis, os magos, encontraram Jesus na casa com Maria. Certo. Então, assim, aquela coisa de colocar os reis magos, né? Até a própria questão de serem 3 reis magos, a Bíblia não diz que eram 3, né? E a Bíblia não diz isso. Ela diz que eles trouxeram 3 tipos de presentes: ouro, Certo. incenso e mirra. Mas eu não disse que eram 3. Isso é a tradição construiu essa ideia. Tudo bem, podemos dizer que é 3 ou não, não importa. A tradição construiu, mas a bem da verdade a Bíblia não revela que eram 3. Então os magos, eles não encontraram Jesus na manjedoura. Quem encontra Jesus na manjedoura são os pastores. Porque a primeira anunciação vai acontecer, né? Fora os profetas que vinham falando. Isso. Né? Então vai acontecer com Maria. Né? Quando o anjo Exato. aparece para Maria e fala com ela. Então é interessante porque o rei do universo, criador dos céus e da terra, vai descer à terra. E quem vai trazer a anunciação? Qual é a mídia que vai... Quais são os cinematográficos que vão fazer as câmeras estão apontadas para quem? Eu acho que as câmeras na nossa consciência estariam apontadas para onde? Para o Palácio Planalto, Real, né? Para os grandes da terra, né? Cadê onde é que está lá os criadores da mídia, né? Os americanos, os franceses e tal. Onde estavam apontadas as câmeras de Deus? Não estavam para lá. As câmeras de Deus estavam apontadas para um camponês, uma camponesa, uma pessoa simples, né? Era um carpinteiro e que estava aí noivo da sua esposa. E quem era ela? Um ninguém, vamos dizer assim, do ponto de vista, ela era um ninguém do ponto de vista político, cultural, né, social. Ela não tinha projeção cultural, mas é isso, Deus vai confundir os sábios da sua sabedoria e vai se revelar aos pequeninos. Então chega o anjo para Maria e diz: olha, né, mas você vai ter o filho, né? Eles dizem: como que esse negócio aí? Vem toda essa... Não, o Senhor vai te abençoar. E o anjo aparece também para José, porque depois, ele queria separar já antes de ter casado, né? Que aí José, imagina você está noivo de uma mulher e de repente essa mulher aparece grávida. Aí ela diz para você: foi do Espírito Santo. Você tá louca, né? Que negócio é esse? Então o José, ele pretende separar dela. Ele diz: vou separar dela. Aí o Senhor tem que falar com José. Falou: olha, pode ficar com ela, que o que está nela é do Senhor. Né? Agora, isso assim, para nós lendo e imaginando é muito simples, mas estando naquela época, imagine você falando para os seus amigos, para os seus parentes, né? Para sua família: olha, a minha noiva está grávida, mas eu não tive nada com ela, nem ninguém. É o Espírito Santo que gerou nela esse filho. Então, assim, isso vai causar, né, toda uma estranheza. Mas Jesus já vem assim, em meio a essa estranheza, né? E aí é interessante que nós temos na época os grandes centros da religião, que é o templo, né, em Jerusalém, e tem também um templo de Samaria. E aí você tem os focos da religião, que são os saduceus, os fariseus, né, os herodianos, os essênios, são as pessoas que estão mais com a lei na mão, os escribas, né, pessoal que está, vamos dizer assim, a nata da religião, e não é para eles que aparece o anjo, né? Como se há de esperar que fosse na catedral. Não aparece numa catedral, ele não aparece num mega templo. Exatamente. Ele não aparece para os midiáticos, não, né? Eu amo vocês da mídia, mas não foi para vocês que apareceu. Ele apareceu no campo, né?
para essa mulher. Então, isso para o judeu também, de certa forma, foi um escândalo, né? Tanto é que até hoje, né, a gente sabe que não eles é não reconhecido. aceitam a Cristo. Porque a ideia do judeu era que viria, quando fala lá nos textos proféticos, que viria o Messias, esse Messias para ele, fala do reinado do Messias, eles esperavam um rei, literalmente falando, que faraônico. que iria destruir, político, que ia destruir o Império Romano, porque o Império Romano estava oprimindo os judeus. Então eles esperavam, nós sempre estamos muito focados nas coisas da terra, né? Eles esperavam uma coisa física, concreta, que chegasse ali e que falasse, bom, a partir de agora Israel será uma luz para todo mundo, e todo mundo vai vir a Israel, que as profecias falavam disso, mas as profecias, em primeira instância, elas lançavam luz sobre essa realidade espiritual, porque o próprio Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E ainda depois, Cristo vai dizer para Pilatos, ainda não chegou a minha hora aqui. Vai chegar a hora. Quando? Quando ele vier reinar no milênio. Mas isso é uma outra história que dá um outro podcast. Então, aí o que acontece ali é que ele não aparece, ele aparece o anjo vai aparecer ali para aquela mulher simples. E aí depois, então, Cristo vai nascer em Belém, que não é em Jerusalém, porque a Jerusalém é a capital, é onde estão os centros dos holofotes, está tudo em Jerusalém. Mas Cristo nasce numa cidadezinha pequenininha de Belém, né? Como vocês sabem. E quem que vem anunciar o nascimento de Cristo são os magos do Oriente, sábios do Oriente, né? Eles dizem, a gente não sabe exatamente muito sobre essas pessoas, mas acredita-se que eles vieram do mundo persa ali. Porque nós não podemos esquecer que os judeus, eles estiveram na Babilônia, né? Eles ficaram 70 anos, né? Por 70 anos ali na Babilônia, onde eles viveram o exílio babilônico, né? Que foi no século VI a.C., quando Nabucodonosor levou os judeus para a Babilônia e tal. Então, ali os judeus tiveram contato com esses persas e com essas religiões dos persas que já havia naquela época, e com certeza eles tinham contato com Daniel, que estava ali, e Daniel profetizou a respeito do Filho do Homem, que viria e tal, falando sobre a sua vinda, né, futura, que ainda vai acontecer, mas eles tinham contato com os profetas. Então o que acontece? Muito provavelmente esses homens estavam linkados a alguma coisa, ou tiveram alguma experiência com Daniel, ou vieram de gerações que tiveram experiências com Daniel e com os outros profetas. É claro, esses homens não estavam na época de Daniel, que está lá, né, 500 anos antes de Cristo, eles não estavam em contato com Daniel, mas a história estava em contato com Daniel. Sim. Estava em contato com aqueles Sadraque, Mesaque, Abednego, que Ananias, Misael e Azarias, que foram para lá, e com os judeus que estavam lá, porque os judeus voltaram da Babilônia no século V, 445, com Neemias, vão construir os muros e tal, depois eles vão construir também o templo. Então, assim, você tem uma realidade de judeus na Babilônia, e isso com certeza pode ter influenciado esses magos, ou esses sábios, que vêm de lá, ninguém sabe por quê, mas devem ter andado meses até chegar ali em Jerusalém. Eles vão lá, né, e vão lá no palácio e tal. E teve a estrela mesmo, que guiou. Essa estrela, né, nós vimos a sua estrela e viemos, né? Eu acredito que é alguma manifestação celestial, pode ser uma estrela mesmo, né, literalmente falando, pode só ser uma luz, alguma coisa que veio os guiando no caminho, né? E eles chegam até o palácio do rei, e aí, onde é que vai nascer o rei? O rei é rei, tá no palácio, né? E o Herodes, então, quer morrer, fica né? doido, fica né? doente. Ele já era um doente, né? E piorou a doença dele. Então, aí agora ele quis, né, saber para matar Jesus. Então, vocês vão lá, descobrem onde é que ele tá. Aí chamaram, né, os religiosos. Você vê, interessante, os religiosos tinham a lei na mão, tinham as profecias. Eles diziam, não, é em Belém que vai nascer. Eles sabiam das profecias. Os magos disseram, vimos a estrela e vamos para Belém então. E não fala nada dos religiosos. Quer dizer, eles ouviram aquilo e ficaram continuando, porque a religião sempre, de uma forma geral, ela está surda à voz profética. Até porque João Batista, que anuncia depois do nascimento de Jesus, João Batista vai ser o profeta precursor que vai chamar as pessoas para Jesus. Ele não está pregando no templo, ele está pregando no deserto, porque a voz profética está
alijada, está separada da religião, porque de alguma forma a religião se corrompeu com as políticas do Estado. E aí o que acontece? Eles vão dizer, olha, então é lá em Belém, os estudiosos da lei. Só que eles sabem, mas não se interessam. Eu, por exemplo, se estivesse lá, você, peraí, se vai nascer em Belém, vamos para lá todo mundo, vamos fazer uma caravana para ir atrás, eu quero saber onde está o rei. Não, eles só indicam o caminho então os magos vão, porque a estrela continua guiando eles até chegar, e quando eles chegam numa casa, porque já passou o período da manjedoura. Eles chegam numa casa e encontram o menino com a sua mãe. E aí já se prostram e adoram o menino. E aí já começa todo o processo. Nasceu o Salvador. Muito legal. Nossa, tem muita coisa. E essa questão é muito interessante, porque a juventude de Cristo, né, se é que pode se dizer assim, A infância. 33 anos é muito novo, né? Eu acho que é sim. bastante jovem. Sim. Mas assim, a infância e tal, a gente não sabe muita coisa, né? Exato. Como que você imagina que possa ter sido ser Jesus criança? Sim. E essa relação familiar, assim? Olha, eu vou te confessar, Léo, que eu tenho uma curiosidade sobre isso também, porque a Bíblia não fala toda a fonte de informação que nós temos, fidedigna. Nós temos alguns livros que a gente considera livros apócrifos, né? Que são livros da época, cheio de fábulas e de mitologias. Então, assim, a gente não tem informações seguras nesses livros, que alguns deles abordam a infância de Jesus, que ele teria ressuscitado um passarinho, aquela coisa toda. Mas, assim, o que nós temos de informação fidedigna, que nós confiamos, está nas Escrituras, né? Que a igreja entendeu que seria, né, a revelação de Deus. E as Escrituras não falam praticamente nada da infância de Jesus. Falam que ele só vai aparecer Jesus lá no templo, ainda com acho que uns 12 anos, né? Que ele está ali no templo conversando com os doutores, interrogando os doutores do templo, onde a mãe e o pai dele se perdem ele, vão na caminhada e depois ficam doidos, cadê ele? E aí encontram ele no templo e depois diz assim que ele foi sujeito a eles. Ele foi sujeito, quer dizer, ele era uma criança normal, mas que com certeza tinha tudo de sujeição, de respeito aos pais, uma coisa que hoje nós não temos quase, né? Os filhos respeitando aos pais, porque a sociedade está absolutamente corrompida. Dá um outro podcast isso aí, né? Outro podcast. Falar sobre Já questão estamos anotando, de já estamos anotando novos episódios. Então você tem, então ele foi sujeito aos pais. Aí quando ele chega na idade de cerca de 30 anos, é quando ele está na maioridade, né, e ele vai começar o seu ministério. Ali, a partir dali é que as escrituras vão começar a relatar mais sobre ele. E também é interessante porque os evangelhos, eles não se propõem a ser uma biografia da vida de Jesus. Não é assim um detalhar das coisas, todas as coisas Até que Jesus que não fez. importa, né? Porque o que os evangelhos vão trazer é a mensagem de Cristo. O que ele ensinou. Claro que tem coisas sobre a biografia dele. Entrou nessa cidade, foi naquela, falou com esse. Foi pro Egito, Mas não tinha o objetivo de começar, porque senão se torna também uma... perde o sentido. Perde o sentido, porque na realidade o objetivo dos evangelhos é trazer a mensagem, as boas notícias da salvação para a humanidade. Então eles vão falar sobre essa palavra, essas pregações de Cristo. Everson. Olha só. Olha. Everson. Mais calma. É que eu vou para outra Até tremi agora. Eu vou para outra pergunta tensa. Dia 25 de dezembro. É a data correta? Do aniversário? Do aniversário. Ao que tudo indica, Jesus deve ter nascido entre os meses de março ou abril. Então essa data de 25 de dezembro, ela está relacionada ao contexto cultural e religioso do mundo grego-romano. Na época, os gregos, os romanos, eles celebravam no dia 25 de dezembro a festa do Sol Invictus. É quando, após o solstício, né, no inverno, o Sol vai voltar a nascer novamente. Então, assim, o Sol vencendo, brilhando,
ele vence novamente todo o período de inverno, né, aquele período cinzento, então o sol volta a nascer. E nessa época, eles faziam, eles davam presentes e tinha toda uma celebração religiosa ali. Então, quando Constantino, o imperador romano, se converte, mais ou menos em 313 depois de Cristo, século IV, ele logo depois ele vai oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E é o que acontece, ele quer de alguma forma suplantar essa religiosidade romana. Então ele estabelece como uma data comemorativa do nascimento de Jesus justamente o do Sol Invictus, para uma tentativa talvez de abafar esse aspecto religioso e fazer com que os romanos se voltassem para a nova religião. Faz um bem bolado. Isso, um bem bolado, e acaba entrando para a tradição. E aí tem também aquela questão da celebração da deusa Mitra, né, no dia 24, que eles já faziam, e tem toda uma série de coisas que eles vão trabalhar isso para adaptar para o cristianismo. E aí passa tradicionalmente como o dia 25 de dezembro, mas muito provavelmente não foi dia 25 de dezembro. Agora, essas questões de data, a Bíblia, nesse aspecto, ela não diz nada. Então, se fosse algo, né, assim, importante de celebrarmos, com certeza teria a data exata para a gente saber, para a gente celebrar. Quer dizer, a gente não tem nem a data exata do nascimento e nem a data exata da morte de Cristo, porque muito além de datas, o que importa é o efeito, o fato em si. Essa é a realidade. Exato. Exatamente. Interessante, né? Porque você vê a importância cultural, né? Eu acho que de certa forma Deus agiu, né, nesse momento ali para poder colocar. Eu acho importante termos uma data para poder se fazer presente, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre a questão do Natal na propaganda, né? Uhum. E muita gente fala, já tem todo um criticismo em relação ao período de Natal ser um período muito capitalista, né, e tal. Mas eu ainda acho que eu tenho esperança, né? Eu sou um homem de esperança. Mas eu tenho esperança de que essa questão cultural também ajuda a gente a trazer o assunto. Eu acho que sim. Eu acho que a questão do Natal, não importa ser capitalista ou não, né? Porque de alguma forma todos nós vivemos do consumo também, né? Acabamos consumindo coisas. Eu acho que, é claro, alguém pode tornar o Natal tão somente uma questão de lucros, né? Mas, por outro lado, eu me lembro muito, a minha experiência com o Natal, uma experiência interessante, porque ela me remete a um período da minha vida, quando eu estava na minha infância. Eu gostava muito de ver minha mãe montando a árvorezinha de Natal, as luzinhas piscando, né? Me lembro até que a árvorezinha era prateada, era prata, né? Ela montando aquilo. E aí eu ficava, porque eu recebia presente no Natal, né? E minha preocupação era, meu pai viajava muito para a região de Ibitinga, onde moravam os pais dele, né? E uma época nós fomos para lá, justamente próximo ao dia do Natal, e eu fiquei muito preocupado como que o Papai Noel, né, ia me achar lá em Ibitinga, que eu estava indo para lá e vou receber meu presente como, né? O Papai Noel, eu não acho errado essas coisas, sabe? Eu acho que isso tem uma conotação tão gostosa da infância, né? Claro que você vai ficar mentindo para a criança, mas essa fantasia da infância é muito gostosa. E para mim não houve prejuízo algum, né, sobre isso quando descobri que não existia Papai Noel. Mas aí eu estava indo, né, para Ibitinga com os meus pais e ultrapassa a gente um carro com o Papai Noel dentro. Eu vi lá, ele está vendo? Olha lá, ele já está indo para Ibitinga na tua frente. E aí meu pai então comprou o presente, né? E aí eu dormi, acordei no outro dia. A magia continuou. Aquela magia. Eu acho que nós tornamos pessoas muito racionais, muito áridas na vida, sabe? Eu acho que outro podcast que a gente podia fazer aí é a questão da imaginação, né? C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien trabalham muito com essa questão do imaginário, né? Porque a gente se tornou pessoas muito racionais demais, muito seco, muito árido, e a gente com isso
foi envolvido, engolido por um certo ceticismo e uma certa decepção com a vida. Ou desconfiança. Uma certa desconfiança. Eu acho que a gente precisa voltar a entrar na magia da vida, porque a vida é maravilhosa. A concepção humana é maravilhosa. Né? O nascimento de uma criança é algo maravilhoso, é encantador. Né? Não é uma coisa natural simplesmente. O nascimento de uma planta é maravilhoso, a produção de um fruto é maravilhoso. O cosmos está aí, os homens estão deslumbrados com o cosmos e cada hora se fala uma coisa na cosmologia, porque com toda a nossa capacidade, né, de telescópios e de tudo mais, a gente sempre está descobrindo coisas novas e tem uma série de mistérios inclusive no próprio cérebro humano, que a ciência não conseguiu até hoje desvendar a complexidade do cérebro humano. E a gente, né, fica naquela aridez, a gente perdeu a capacidade de se encantar, de viver essa magia. Então acho que a magia do Natal é uma coisa maravilhosa, gostosa, que deve ser explorada. E ao mesmo tempo os pais deveriam ensinar para os seus filhos que Natal não é só presente, não é só comer peru assado. Natal também é falar da maior ação que houve na história, a maior intervenção sobrenatural que houve na história humana foi quando Deus se transformou em homem. E olha que maravilhoso, né? A gente para o mundo, exato, independente da razão objetiva, mas a gente para o mundo para comemorar essa data. Exato. Né? Exato. De quando a graça veio e desceu que maravilha. Em pessoa. Que bênção. E eu concordo Exatamente. com você, eu acho que é importante sim, eu acho que trazer todo esse aspecto, é o momento de parar, é o momento que a gente enfeita as nossas casas, é o momento que a gente para falar sobre isso. Reúne a família, eu acho que tem tudo isso também. Tem as pessoas que estão procurando pelo em ovo, sabe, pra mim. Então, assim, aquela questão de, porque o pinheiro era uma coisa do deus da árvore, não sei do que, dos nórdicos. E daí, né? Não sei da onde e tal. Eu fui criado com árvore de Natal e nunca prestei nenhuma adoração àquela árvore. Eu só prestava o meu encantamento, de ver aquelas luzinhas piscando, né? Porque, ao mesmo tempo que para alguém podia ter um significado místico, errado, tortuoso, né? Para mim, ela tinha sempre um significado das luzes, daquela época do ano, da beleza, da alegria, do encanto, né? E essas bolinhas, né? Que poderiam muito bem, como a árvore de Natal, diz que teve a origem lá na Alemanha, né? Então eles falavam da árvore de Adão e Eva, aquela árvore do fruto, então os frutos, né? Que representavam. E depois vão fazer uma aplicação da hóstia, né? Na árvore, onde eles colocavam as hóstias penduradas. Mas de alguma forma fala da beleza, fala do brilho, fala dos sonhos, fala da vida, fala dos frutos, né? Eu acho que a gente tem que começar a enxergar as coisas, né? De uma forma mais espiritualmente sadia. E sem, eu acho que a gente acaba tem detalhes que são importantes, obviamente. Mas não é esse, né? Você não tornou-se nórdico e mudou de religião para uma religião nórdica. Não fui adorar árvore nenhuma. Tem um monte de cara adorando tanta coisa aí, cara. Então, assim, não fui adorar, isso fez bem para mim. Foi uma coisa gostosa que até hoje, né, me faz. Meu filho, né, acho que herdou esse DNA meu aí. E ele queria, quero comprar um quebra-nozes. Aí compramos um quebra-nozes para ele. Porque eu queria celebrar o Natal até nos Estados Unidos, neve, aquela coisa, é um sonho que tem também. Legal, acho que é uma coisa maravilhosa que deveria encantar as pessoas. Nós vivemos no mundo do desencanto, a nossa sociedade é a sociedade do desencanto. A nossa sociedade, nós estamos desencantados com a política, estamos desencantados com a economia, estamos desencantados com a humanidade, estamos desencantados com as divindades, nós estamos desencantados com a própria vida. As pessoas perderam, se tornaram zumbis na história, né? Temos que voltar a nos encantar, a ter vida. As coisas têm que voltar a, de alguma forma, mexer com as nossas emoções, mexer com a nossa vida, com o nosso imaginário, mergulhar a gente em mundos, né? E por falar nisso, outro podcast eu indico aqui, né? Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis,
Foi Nossa, sensacional. um personagem assim que tem o meu encanto, né? J.R.R. Tolkien fazia parte sou dos fã do Inklings, né? Tolkien, O Tolkien e o Lewis eram amigos, né? Então, absurdo, assim, você né? tem ali, Olha só. quando você entra em Nárnia, né? Eu tenho até um grupo que faz discussão na cidade de Moarama, que a gente discute as crônicas de Nárnia, né? E aquilo é maravilhoso. Já discutimos, eu e o Já Tarcísio. discutimos, Ficamos já. um ano lendo Crônicas de Foi, Nárnia. inteira. Então, assim, é maravilhoso, né? São 7 livros que você entra naquele mundo e aquele mundo fala muito da realidade, sabe por quê? A realidade que a gente pensa é muito mais do que essa concretude das coisas que a gente vive. A vida real, a verdadeira vida real é a vida espiritual. Essa é a verdadeira vida real que a gente não enxerga, porque nós, segundo a Bíblia, nós nos movemos por aquilo que não vemos, porque temos fé e nós caminhamos a partir do invisível. Este é muito mais concreto e real do que o visível. O visível passa, vira em nada, se dissipa no pó. É simples. É insignificante. Insignificante. E Deus é tão maravilhoso que eu falo assim, né, essa questão do imaginário e do processo criativo é o que nos permite se aproximar ali um pouquinho do que é o ser de Deus, né? Grandeza. Porque é o momento que a gente pode criar. Rapaz, é a grandeza de Deus. Você vê, por exemplo, os homens estavam já essa questão, essa doença do racionalismo puro, não que eu não sou contra a razão está envolvida, porque Deus é que nos deu a razão, ela está envolvida também, mas a razão precisa ser utilizada da forma correta. Nós nos tornamos essa aridez do ser humano, ela estava já na época de Jesus, estava tão na época de Jesus, que as pessoas não deram a mínima, mas enquanto o mundo estava afundado na sua própria aridez, nós temos anjos subindo e descendo, cantando um coral de anjos, os pastores lá no pasto andando, e vem um coral de anjos, coisa mais maravilhosa, mais sublime, uma coisa mais transcendental do que você está andando e ver um coral de anjos. Como é que é esse negócio? Um coral de anjos que estava aparecendo é o sobrenatural, que é o verdadeiro real, invadindo a nossa naturalidade. E não só esses anjos estavam cantando, como um menino estava nascendo sem nenhuma participação masculina, que foi gerado no útero de uma virgem, esse menino aparecendo, e esse menino que era o próprio Deus. A vida está cheia de sobrenaturalidades. Nós é que somos cegos às vezes para as coisas. Exatamente. Eu acho isso maravilhoso. A vida, você olha e ela é mágica, né? A gente estava falando da árvore, né? Você olha uma árvore e fala, meu Deus, como que isso para aqui, né? Tem gente que não sei quantos engenheiros, não sei quantos quilos de concreto e ferro constrói um prédio que cai. Verdade, e aí a árvore está lá há milhares de anos na floresta, não se move um milímetro, né? Isso Deus é maravilhoso. As construções humanas são fadadas ao fracasso, muitas vezes ia cair, né? Mas as coisas de Deus, de uma pequenina semente que você nem enxerga, às vezes surge uma árvore imensa. Isso mostra a grandeza da divindade. Exatamente. Muito bacana, né? E a gente vê, né? Eu acho que a gente está caminhando para o final desse episódio, eu acho. Já? Rapaz! Não acredito! Vocês acham ou não? Rapaz. Eu tenho mais perguntas. Então vamos para as perguntas. Eu acho que se o Everson tiver tempo... Tamo aí! Bacana, gente. Olha só, que tem mais perguntas assim, né? Então, Jesus realmente, né, com esse nascimento, ele cumpriu o seu propósito, né, Everson? Então, quais foram os impactos? Eu sei que os impactos são infinitos, né? Mas o que você vê, assim, desses impactos que foram mais evidentes ali na época de Jesus, que também foi percebido pelo seu entorno ali também, né? Porque ele conviveu com muitas pessoas, teve os discípulos também, né? Acho que a gente poderia comentar um pouco também dessa vivência dele sempre também andar pelas cidades e estar ali e se envolvendo com as pessoas, não é verdade? Sim. O maior impacto que eu vejo da vinda de Jesus é o impacto espiritual, né? Depois, obviamente, isso vai se materializar nas ações e reações sociais de Cristo. Mas João disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então os homens, na escuridão das suas obras perversas, eles não queriam receber a luz, porque quando você projeta a luz sobre uma situação escura,
você vê os defeitos, você vê a sujeira, você vê onde estão os ratos podres, né, da vida. Então, os homens queriam continuar nas trevas. E quando a luz raiou, o Cristo vindo é a luz raiando, a luz sobre as trevas. A hora que essa luz chegou, ela começou a incomodar. Ao mesmo tempo, a peculiaridade da ação de Cristo, ela tem dois caminhos. Ela tem atratividade e repulsividade, se é que eu posso usar essa palavra, né? Repulsão e atração. Por quê? Já o Rudolf Otto, um teólogo alemão, dizia, né, daquele que ele é o sagrado, é totalmente outro, né? O sagrado, ele é deslumbrante, mas ele também é, ao mesmo tempo, ele é repulsivo. Por quê? Porque você tem medo ao ver o sagrado, porque ele é totalmente diferente de você. Então ele produz o espanto, mas ao mesmo tempo ele produz a curiosidade e assim luminoso, se achegar. Exato. Então, quando Cristo veio, a luz que chegou, ela trouxe atração para aqueles que viram na luz a possibilidade de serem curados de sua cegueira e de sua vida tortuosa. Por outro lado, ela trouxe repulsão para aqueles que em seus pecados não queriam de forma alguma ser resgatados e mudados, mas queriam continuar se lameando na sua própria poça. Então, ela vai incomodar muitos e ela vai salvar a muitos. Ela vai salvar a muitos que estão caídos, que levantam a mão, que dizem, eu enxerguei a luz, eu quero conhecer-te, eu quero viver para o Senhor. E ela vai incomodar a outros, líderes governamentais que estão preocupados com as suas próprias volúpias, que estão preocupados com seu próprio ego, que estão cheios de si, que estão preocupados em adquirir riquezas e tesouros na terra. Estes vão ficar incomodados com a luz, porque a luz vai mostrar a sua própria podridão. Eles não querem ver o quanto eles são podres, eles querem continuar onde eles estão. Então esses vão ser incomodados, os invejosos vão ser incomodados, os líderes religiosos vão ser incomodados, porque aqueles que fazem da religião a sua própria manifestação da sua maldade, aqueles que fazem da religião um instrumento de manipulação. Aliás, muita gente entende isso errado. Fala que a religião é um instrumento de manipulação. Não, a religião, ela pode ser utilizada como instrumento de manipulação, assim como qualquer outra questão da sociedade. Por exemplo, a história. A história pode ser utilizada como um instrumento. Vem sendo, isso, e vem sendo utilizada como um veículo ideológico e como um veículo de manipulação. Construção social. E de manipulação, né, das pessoas. A história vem sendo utilizada. Quer dizer, a história que nos é contada nem sempre é a história como ela realmente é. Então, ela nunca vai ser, né? Exato. É sempre uma história. É sempre uma história. E ela é um veículo, como a arte é um veículo também que pode ser utilizado para a manipulação de pessoas, para manipulação ideológica, né? E como qualquer outra ação do ser humano. Então, a religião também pode ser utilizada como uma manipulação, né? Então, essas questões todas estão ali, né, envolvidas. Então, quando Cristo vem, quando a luz vem ao mundo, ela causa esse impacto social, aquele impacto social e religioso, ou seja, os religiosos que adoram as suas cátedras e as suas cadeiras de ouro, eles vão se incomodar porque eles têm medo de perder a posição deles e porque eles não aceitam ser confrontados em seus próprios pecados. Eles se colocam como espelhos ao povo, se colocam como senhores da verdade e se colocam como guardiães da santidade. E esses religiosos são questionados, porque a luz mostra a podridão deles. Jesus disse, vocês estão como sepulcros caiados. Por fora o sepulcro é bonito, adornado, cheio de flor. Por dentro cheio de ossos e podridões. Então, quando Jesus chega, ele causa um impacto religioso, ele causa um impacto social, porque os reis se tornam incomodados, porque agora chegou o rei, e eles temem perder os seus tronos. Então causa um impacto em muitos que na massa de manobra que são manipulados, tanto por líderes religiosos como por políticos, porque a política é outro instrumento de manipulação. A política é outro instrumento que pode ser utilizado como... Pode existir a política boa, com certeza, mas pode existir a política, como nós estamos vendo toda hora, né, que é manipuladora. Então, os políticos que manipulam
a massa de manobra, essa massa de manobra, ao encontrar-se com Cristo, que é o libertador, vai sofrer impactos. Ou o impacto negativo daqueles que são massa e querem continuar sendo dominados, porque está muito confortável assim. Pensem por mim e me mandem o que fazer. Ou vai sofrer um impacto positivo. Aqueles que dizem, pô, eu não posso mais continuar sendo manipulado. Não é o imperador que diz quem eu tenho que adorar. Não é o imperador que diz como eu devo cultuar. Não é o imperador que diz sobre o mundo. O imperador pode reinar a respeito de coisas terrenas, mas não das verdadeiras coisas que são as celestiais. Então aí você tem essa massa de manobra que deixa de ser massa de manobra, que começa a se voltar contra o império. Aí começa uma guerra do império contra o cristianismo e o império se rende ao cristianismo. Quando Constantino, em 313, isso aí eu sou crente, vai, eu sou cristão, entendeu? Então assim, você tem esse impacto social, você tem esse impacto onde Jesus vem para mudar a situação da vida de muita gente, mas a principal mudança que Jesus faz não é a mudança econômica, não é a mudança cultural, não é a mudança social. A principal mudança que Jesus faz na vida de uma pessoa é a mudança existencial, quando ele deixa de ser trevas e começa a ser luz. Muito bom, gente. Olha, que episódio fantástico. Eu acho que foi um grande presente de Natal para todos nós. Podermos ter esse bate-papo aqui, né? E que possamos comemorar ainda muitos natais juntos nesse podcast. Quem sabe o ano que vem a gente não aprofunda ainda mais esse assunto, né, Tarcísio? Exatamente, exatamente. Esse nascimento também, acho que a gente pode colocar assim também, né? Nascer Jesus dentro de nós mesmos, né? Acho que a gente pode deixar uma mensagem assim também para fechar, né, Everson? Exato. O que você acha? Muito bem. Olha, o Natal pode ter comida boa, pode ter luzes, pode ter árvores, pode ter uma série de encontros, pode ter lembranças, pode ter saudades, pode ter um monte de coisa e tudo isso é bonito e interessante. Mas o Natal precisa ter Jesus. Natal precisa falar de Cristo nascendo. Cristo nascendo entre os homens, Cristo nascendo no homem. A manjedoura onde Cristo nasceu precisa ser o meu coração. Ou seja, o Cristo tem que nascer na minha vida. Tem que nascer para me levar à humildade. Tem que nascer para me destronar, para me tirar do trono. Tem que nascer para mudar a minha vida. Tem que nascer para mudar a minha alma. Tem que nascer para me indicar o caminho. Tem que nascer em mim para me transformar num filho dele. Cristo tem que nascer em mim, viver em mim, morar em mim e estar comigo, a ponto de quando eu sair desta terra, eu estar para sempre com ele. Cristo precisa estar em mim. As pessoas falam muito de Jesus, falam muito de Natal no mundo cristão, mas eu fico aqui pensando, será que Cristo está em muitos corações? Uma coisa é falar de Cristo. O próprio Cristo diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no reino dos céus. Uma coisa é falar de Cristo, outra coisa é ter Cristo. Ter Cristo na vida, no ser. Então Cristo precisa nascer no nosso coração. Ou seja, nós precisamos ser cada vez mais imitadores dele. Imitadores de Cristo. E essa imitação tem que ser tão profunda que ela se torna o nosso próprio ser. A ponto de Paulo dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Feliz Natal para todos, muita luz, muita alegria, mas muita salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. E que um Feliz Natal para todos nós, não é? Exatamente. Meus Com companheiros certeza. de podcast. Feliz Natal. Tamo junto. Feliz Natal para você que está ouvindo aí também, né? Exatamente. Até Feliz agora. Natal Para toda a família. e até a semana que vem. É isso aí. Até mais.